Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos 13 e 14. Assim está escrito: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 4 atos da vida cristã. Aqui encontramos o exemplo na vida de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo à igreja de Filipos. Esta igreja que marcou sobremaneira a vida de Paulo no exercício do ministério que ele havia recebido do Senhor, e quando o Espírito Santo o separou para o trabalho missionário, ou seja, para ir de cidade em cidade, no intuito de anunciar a palavra de Deus, estabelecer a obra do Senhor e dar seguimento a esse importante trabalho. Ele tinha o propósito de ir a lugares aonde o Senhor Jesus ainda não tinha sido anunciado. Era este o propósito de Paulo, para não edificar sobre fundamento alheio. E aí nós encontramos nesta atitude de Paulo um exemplo bem oportuno e necessário, porque nós encontramos muitas das vezes as pessoas se atropelando no mesmo lugar, todos querendo fazer o trabalho no mesmo lugar, quando existem tantos lugares que são desprezados pelas pessoas. Elas não desejam ir a determinados lugares, mas existem outros que parece que há uma concorrência muito grande. Paulo, ele agia de modo diferente. Se todos estavam anunciando a Cristo, por que tumultuar um lugar, uma vila, uma cidade, um bairro, um estado, um país, quando estes mensageiros do Senhor Jesus, eles poderiam ser alocados em lugares onde ainda não houve o anúncio da palavra do Senhor nosso Deus. Então Paulo era cuidadoso com respeito a isto. Quando nós olhamos os nossos dias, nós ficamos pensativos com relação a isto. Existem locais, existem ruas, que existem 7, 8, 10 comunidades evangélicas, ou seja, 10 igrejas pequenas, e muitas das vezes uma do lado da outra. Parece que vivendo numa disputa, numa guerrilha, num confronto, uma rivalidade uma com a outra, enquanto existem tantos lugares que estão precisando de que ali se abra uma porta e tem ali um homem, uma mulher de Deus para pregar a palavra do Senhor. Então Paulo dá-nos este ensinamento. Ele foi muito cuidadoso com respeito a isto. Se era para ir a todos os lugares, e se nos lugares que estavam próximos já tinha alguém trabalhando, fazendo o seu papel que recebeu do Senhor, por que é que eu vou trabalhar ao lado dele, tumultuando aquele trabalho maravilhoso e bonito que está sendo feito? Eu preciso dirigir-me a um lugar onde ninguém ainda anunciou a palavra de Deus. Então Paulo teve este cuidado e este exemplo. Fica aqui esta orientação para os nossos dias, e nós precisamos atentar bem para isto.
Nós não estamos trabalhando um contra o outro. Estamos trabalhando para o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser edificado na terra, mas é preciso ter sabedoria e cuidado para não edificar sobre fundamento alheio e não servir de impedimento ao crescimento da obra do Senhor aqui na terra. Bem, dito isto, nós lemos aqui o texto nesta oportunidade, que eu disse, esta igreja marcou Paulo, porque a intenção dele era ir para a Ásia, pregar a palavra de Deus no continente asiático. E ele tentou por 2 vezes, mas ele não teve a aprovação de Deus. Este também é o cuidado de que é preciso ter a direção de Deus aonde ele quer levar a cada um de nós. Nós não devemos ficar escolhendo de acordo com as condições da terra, do povo, enfim, a renda per capita do lugar, os benefícios. Não. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, aqui estou. Onde o Senhor me quer trabalhando? Para onde o Senhor me quer? Estou pronto, disposto. Mostra-me, dirige-me. Paulo trabalhava desta forma. Ele tinha o seu plano, o seu propósito. Vou seguir para a direção da Ásia e lá vou continuar pregando o evangelho, como sempre tinha feito. Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um outro direcionamento para Paulo. O Senhor impediu por 2 vezes, ele se reteve, e à noite Deus deu a ele uma visão, em que ele via um homem da Macedônia, dizendo a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aquele pedido ficou marcado no coração de Paulo, e no dia seguinte, com seus companheiros, eles procuraram atender a orientação do Senhor e seguiram então pela rota da Europa. Foram para Macedônia. De Macedônia, eles chegaram a esta cidade de Filipe, aonde ali Paulo começou pregando a palavra de Deus, vidas foram se convertendo, pessoas oprimidas foram libertas. Ele colocou ali os fundamentos da obra de Deus, mas foi ali também que ele enfrentou perigos, perseguições e prisões, porque havia lá uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e muitas pessoas aproveitavam-se daquela escravidão espiritual e tinham lucro através daquela jovem. E quando Paulo e Silas chegam a Filipos, ela trata logo de dar a eles uma palavra de aprovação do trabalho que eles estão fazendo. Mas isso é a estratégia do inimigo. E chegou a dizer: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E todas as vezes. E Paulo, ao invés de se alegrar com o que ela estava dizendo, que na verdade eles eram servos do Deus Altíssimo, estavam anunciando o caminho da salvação, ele se perturbou. Ele ficou angustiado com aquela situação. Mas ele tinha uma coisa bonita. Ele tinha de Deus o discernimento. E ele então discerniu que quem falava na boca daquela jovem era o diabo, o espírito do maligno. E ele então a repreendeu. E ela não mais adivinhou. Voltou ao seu estado natural. E as pessoas que lucravam em cima daquelas adivinhações começaram agora a ter prejuízos e culparam a Paulo e Silas e os levaram à prisão. Eles foram presos. E observamos lá o que aconteceu. Perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. O Senhor Deus mandou um terremoto, abriu as portas do cárcere. O carcereiro veio, procurou tirar a vida com medo de que os presos tinham fugido. Mas Paulo aproveitou a oportunidade, mesmo na prisão, de pregar o evangelho, e o carcereiro e toda a casa dele foram salvos lá na igreja de Filipos.
E agora ele escrevendo a estes irmãos, lembrando aqueles momentos marcantes na propagação do evangelho, o companheirismo deles, o trabalho no evangelho, as riquezas do evangelho. Neste capítulo 3, quando ele está dando a eles orientações no sentido de que eles deveriam se guardar de obreiros maus que se infiltrariam no meio do povo para se aproveitar da boa-fé dos cristãos e então procurar ter entre eles primados e vantagens. Então Paulo disse a eles que a vida dele, modo como ele viveu, ele abriu mão de tudo que tinha, confiado até o momento da conversão, para receber a excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a bagagem que ele tinha não lhe dava condição de ele receber este conhecimento pleno, porque era algo construído pela mente humana. E então ele disse que deixou, ou seja, considerou como perda todas as coisas que ele tinha, como sendo um judeu zeloso, alguém cumpridor da lei, alguém que observava, atentava para uma vida plenamente correta, mas que no momento do encontro com Jesus, ele encontrou algo muito melhor do que a vida que ele estava vivendo. Então ele abriu mão, considerou todas aquelas coisas como esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não pela justiça própria, mas debaixo da justiça que vem de Deus pela fé. E assim fazendo, ele iria ser levado a um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus, a virtude e o poder do Espírito se estabeleceria na vida dele e ele seguiria no crescimento agora na vida cristã de natureza espiritual. E ele estava buscando alcançar a ressurreição. E quando nós chegamos a estes versículos que li, 13 e 14, nós vamos encontrar aqui 4 atos praticados por Paulo para a vida espiritual, que podemos observar e atentar para estes atos também na nossa vida. O primeiro que nós encontramos aqui, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele estava caminhando à direção, à busca de algo que esperava receber, porque entendeu que à luz da comunhão com Deus, existem à nossa frente bênçãos, provisões de Deus, talentos, dons, tanto naturais quanto espirituais e ministeriais, que precisam ser alcançados. Mas é preciso ter uma ação firme, que nós aqui denominamos de atos, 4 atos que Paulo colocou em prática para que ele pudesse, então, estar livre de qualquer pesos ou amarras que pudesse detê-lo no caminho, para que ele pudesse caminhar livremente, sabendo para onde ia e o que esperava receber. Então ele diz aqui: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Ele poderia fazer muita coisa, porque Paulo era um obreiro multiforme. Ele tinha diversas aptidões da parte de Deus. E nós observamos que os dias em que nós vivemos têm sido marcados por essa multiplicidade de objetivos, essa diversidade de práticas na vida das pessoas, e o certo é que elas não se dedicam a uma única coisa. E o homem, ele deve ser de uma só coisa.
Ele não pode misturar. O próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Assim também, em servir a Deus, nós não podemos ficar focado em muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso vai facilitar o descuido, a distração e a falta de interesse, porque estamos ocupados com muitas coisas, com muitas tarefas, com muitos objetivos à frente, e o final é que quem corre atrás de muitas coisas não alcança nada. Então Paulo deixou aqui registrado, e ele disse: uma coisa faço. Então ele aqui estava trazendo a nossa lembrança para os dias de hoje o ato da concentração. A pessoa precisa estar concentrado, ou seja, precisa estar focado no que faz. É melhor fazer uma única coisa, fazê-la bem feita, com sabedoria, com entendimento, do que procurar fazer muitas coisas e elas tornarem-se ineficazes, não trazer o resultado que se espera. Então aqui nós observamos que, na atualidade, a dispersão é o que tem tomado conta. As pessoas não se aplicam a uma coisa. Eles estão conversando com um, mas já estão pensando no outro, num terceiro, num quarto, uma outra atividade, uma outra ação, e às vezes, naquele momento, a pessoa perde noção do que está conversando com a pessoa, porque a mente dele está poluída com muitas coisas. Então é preciso abrir mão de tudo isso. E então, manter a concentração, o foco. Então Paulo dizia: mas uma coisa faço. Então ele precisava aprender a abrir mão daquilo que não estaria contribuindo para o objetivo maior da sua vida, que era alcançar. E ele estava à busca de algo que esperava alcançar. Mas era preciso primeiro tomar o foco, o ato, a ação. Uma coisa faço. Isto é, colocar a concentração em uma única coisa. E por várias vezes ele orientou os irmãos. Uma só fé, um só amor, um só espírito, uma causa. Para quê? Para que não houvesse esse enfraquecimento. Mas o primeiro ato é o ato da concentração. Está concentrado numa única coisa. E a melhor coisa para a vida cristã é estar focado no Senhor. Então, este é o primeiro ato que vemos aqui no versículo de número 13. O segundo ato está aqui, depois de ele dizer, mas uma coisa faço, vem a segunda, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, o segundo ato aqui é o ato do esquecimento. Existem experiências na nossa vida que nos marcam e que nos acompanham até o fim da nossa vida aqui na Terra. Mas existem situações que acontecem na nossa vida e que, se nós não abrirmos mão dela, não desapegarmos dela, elas vão servir de embaraço para a nossa vida. Então, por isso que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ou seja, o que passou, passou. Do que se pôde aproveitar, dali vai seguir adiante. Vai servir de experiência, de base, de amadurecimento para a vida cristã. Então, nós observamos aqui o ato do esquecimento, ou seja, abrir mão de determinadas coisas. Por exemplo, o que é que nós enfrentamos na nossa experiência com Deus,
de vida cristã, nós experimentamos bênçãos, vitórias, livramentos, mas experimentamos também injúrias, experimentamos ódio, experimentamos rancor, experimentamos uma série de sofrimentos que pode prender a nossa vida ao passado e nós ficamos imobilizados. Não podemos ir à frente, não podemos caminhar, não podemos prosseguir, porque estamos presos a algo que nos machucou, que nos feriu. Então Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, uma das coisas que ficou atrás também foram os êxitos e as vitórias que alcançamos. Se nós nos apegarmos a ela e nos vangloriarmos daquela situação, quando Deus utilizou-se da nossa vida e nós fomos um instrumento útil nas mãos do Senhor e muitos resultados aconteceram, se ficarmos com a mente e o coração voltado para o que aconteceu no passado, nós não conseguimos ir à frente. Nós ficamos detidos. Então estas coisas também precisamos esquecermos delas, porque se formos um instrumento, uma bênção, foi o Senhor quem nos usou. Então a glória é dele, a honra é dele. Eu não tenho que ficar focado em nenhuma coisa que vai alimentar a vaidade, o orgulho e a ostentação na minha vida. Uma outra coisa que precisamos esquecer delas, das coisas que devem ficar atrás, são, como eu disse, as tristezas, as amarguras, os desapontamentos, os fracassos. Quantas vezes, no afã de fazer a coisa correta, nós falhamos e fracassamos. E há pessoas que, quando acontece isso, elas não aceitam esse estado de coisas, mas também ficam presas a eles e não conseguem ir à frente porque ficou detido, ficou preso diante de uma decepção, de um fracasso, e a pessoa agora fica temerosa de que, se tentar outra vez, vai fracassar outra vez. Mas com Paulo nós aprendemos a esquecer-nos das coisas que atrás ficam. Bem, uma vez que no primeiro ato está fazer uma única coisa, ter a concentração, o segundo ato é esquecer das coisas que atrás ficam e que trouxeram para nós experiências negativas. O terceiro ato agora é seguir adiante, conforme ele diz aqui: prossigo e avançando para as que estão diante de mim. Então, agora, uma vez que teve a concentração, que teve o esquecimento, tem agora a oportunidade de seguir no progresso. Ou seja, conforme diz aqui, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Então, ele tinha agora que prosseguir, caminhar, ir à frente. E nós caminhamos para a frente e para o alto, olhando para Jesus, nosso exemplo de vida, de realização da obra de Deus, com o foco, ou seja, Jesus foi homem de uma só coisa, ele veio cumprir a vontade do Pai e, portanto, em momento nenhum, ele deixou-se levar por outra situação. Jesus também enfrentou muitos sofrimentos, mas nada disso ficou aprisionando-o para que ele não desse seguimento à sua obra. Mas ele continuou, ele avançou, ele foi caminhando à frente até chegar no objetivo da sua vida, que era colocá-la diante de Deus em sacrifício pela humanidade. Então, o terceiro ato da vida cristã é a arte de prosseguir, de avançar, de ir à frente, de conseguir chegar mais perto. E o quarto ato de
Paulo na vida cristã, que nós observamos aqui, é que ele tinha algo em mente. O que era que Paulo tinha em mente? Então está escrito aqui no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia, certamente, Deus falou ao coração dele que haveria um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele colocou-se na condição de ter a sua vida de acordo com o propósito e a vontade de Deus para alcançar este prêmio. Ele disse, não que haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. E aqui nós observamos qual é o alvo da nossa vida cristã. Nós estamos aqui servindo a Jesus. Com que objetivo? Qual é o alvo final para a nossa vida? Recebemos a salvação, o perdão, a libertação, mas temos promessas de algo que se reserva para nós no futuro e que nós haveremos de desfrutá-lo na presença de Deus. Então, observamos aqui, pelo exemplo da vida de Paulo, como é que nós devemos ater a nossa vida para não deixar-nos ficar perdidos, distraídos pelo meio do caminho, mas seguir adiante. Então, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Bem, se Cristo é o nosso alvo, o alvo maior da nossa vida, então a nossa missão, ela deve ser, o nosso trabalho deve ser feito com responsabilidade, com amor, com lealdade, com sinceridade, com pureza e com verdade. Então nós observamos aqui, dentro destes 4 atos que manifestaram-se na vida de Paulo, que podem servir também como exemplos para mim, para você, para cada um de nós que estamos servindo a Jesus com este propósito de ir firme e fiel até o fim, de agradá-lo, de bendizê-lo. Mas precisamos ter o cuidado. Se nós formos olhar o espírito do momento, nós vamos querer nos ocupar com muitas coisas ao mesmo tempo. E isto não é bom. Nós precisamos discernir qual é a prioridade. E como Paulo dizer, uma coisa faço. Ou seja, não permitir a distração, mas ter o foco, a concentração. O segundo ato é que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, muitas coisas ao longo da nossa vida com Deus aconteceram que, se nós ficarmos apegados a elas, elas vão embaraçar o nosso caminho e nós não temos condições de ir adiante. Então, é preciso esquecer e focar somente as coisas que contribuíram para o nosso amadurecimento espiritual e seguirmos adiante. Então, o segundo ato é o ato do esquecimento. O terceiro ato, uma vez que ele teve a concentração, esqueceu o que seria um peso para a vida cristã, agora era seguir adiante, prosseguir, caminhar, ir à frente, sem parar, sem recuar, sem olhar atrás. E ter também o alvo. Qual era o objetivo de Paulo? Alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o teu alvo? Qual é o meu alvo? Qual é o nosso alvo? Servindo a Cristo. Então precisamos seguir. Este é um direcionamento. 4 atos que precisamos praticar na nossa vida. O primeiro ato, o ato da concentração. O segundo ato, o ato do esquecimento. O terceiro ato, o ato do progresso, de ir à frente. E o quarto ato, o ato do alvo, em mira. O que esperamos alcançar no final desta jornada? O Senhor tem feito promessas grandíssimas e preciosas para todos nós. Firmemo-nos e sigamos adiante, observando
este exemplo, ele será de grande utilidade para a nossa vida cristã. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.